Igual, nós temos agora as perguntas que seria da plateia. E o segundo secretário, você quer que ele lê duas, três ou uma de cada? Põe três, é melhor. Hein? Pega três, é melhor. Três, vai, menino. Porque às vezes eu me estendo numa pergunta, aí eu acabo... Talvez é a mesma coisa. Né? Exato. Isso. Então, o senhor Carlos Costa, ele pergunta como unificar a aposentadoria dos funcionários públicos com essa reforma. Como o quê? Pergunta. Unificar, tá. Unificar. Segundo o senhor Danilo, como fica a transição para o setor público e privado para as pessoas que estão perto de se aposentar? Tá. Uhum. E a terceira é a dona Marilene Viana. Tenho 58 anos, 17 anos de contribuição. Aos 60 anos, como a nova Previdência, me aposentarei? 58 e 17? Isso. 17 de contribuição. 17 pago. Vou ter que fazer uma continha aqui, viu? Mas eu já te respondo. Tá, vamos lá. As três. Tá, o Carlos Costa, como unificar a aposentadoria do setor público. Beleza. Veja bem. No setor público, você tem uma série de aposentadorias diferentes. Eu não vou chamar de especiais, que é especial mesmo, eu acho que é só dos deputados. Você tem uma série de regras diferentes. Mas, na média, o setor público se aposenta aos 55 anos no caso do homem, 50 no caso da mulher. Tá? Qual que é a mudança que está vindo por aí? Você vai subir isso para 65, 62, homem e mulher. No caso do servidor público, você vai ter que ter 35 anos de contribuição, 20 anos no setor público e 10 anos no cargo que você ocupa, tá? Para poder se aposentar com aquele benefício ali. Quem já está no sistema, né? Quem já trabalha no setor público, tem dois tipos de transição. Tem a transição por pontos e a transição por idade. E tem uma terceira transição que o relator colocou, que de fato eu acho importante, que é uma transição para aquelas pessoas que estão ali próximas de se aposentar. Pessoas que têm ali 52, 53, mas faltam mais de 2 anos para se aposentar. São 3 transições, né? Uma por pontos. Você soma a sua idade com o seu tempo de contribuição. Aí vai começar com 96 para homem, 86 para mulher, vai aumentando ao longo do tempo até 105, 100. A outra começa aos 61 anos para homem, 57 para mulher, e vai aumentando meio ano para cada ano. E essa terceira, essa nova, ela é um pouco mais complexa, mas ela resolve o problema de quem está próximo de se aposentar. Que é tipo assim, você paga um pedágio de 100%, ou seja, se você falta, vamos supor, 5 anos para se aposentar, e você tem 53, você vai trabalhar mais 10 anos ou atingir 60 anos, que aí você se aposenta, no caso do setor público. Tá? Então é assim que vai ser unificado. Essa transição vai demorar 14 anos para acontecer. Então em 14 anos é que vai estar tudo unificado com as mesmas regras. Tá? Obviamente que você tem ali aposentadorias de policiais, bombeiros, setor militar, aposentadorias de trabalho especial, que é insalubres, etc., e professores, que tem uma diferença, mas no geral, em 14 anos, você vai ter aposentadoria unificada. A segunda pergunta eu esqueci. Segunda? Eu esqueci. Não, a segunda é o senhor Danilo. Como fica a transição para o setor público e privado para as pessoas que estão perto de se aposentar? Isso. É isso aí que eu falei. Adiciona-se uma nova transição, em que você pega, tipo assim, o tempo que você falta para se aposentar, você dobra ele, ou seja, um pedágio de 100%, tendo que ter atingido 60 anos no caso do homem e 57 no caso da mulher. Se atingir os 60 anos antes de completar os 100% do pedágio, você aposenta. Se não, você tem que esperar chegar aos 60 anos do mesmo jeito. E 58 anos, 17 de contribuição, certo? Isso, aos 60 com a nova presidência, como aposentarei. Tá. Vai provavelmente pegar a transição por pontos. Não. Vai pegar, tem mais 6 anos ainda de trabalho e se aposenta.
6 anos se aposenta. Só esclarecer. Oi. Só esclarecer para as pessoas que estão fora. Às vezes a pessoa acha que todos os políticos têm o privilégio da aposentadoria especial. Isso não é verdade. Nós aqui na Câmara de Vila Velha, que a Baia é vereador, todos os colegas aqui vereadores, nós recolhemos para o INSS, no teto. Meu salário é 7.450, eu recebo 4.700 líquido, a gente paga imposto de renda e o INSS no teto. A gente nem chega a pagar sobre os 7.400, mas sobre 5.000 e pouco. Então, assim, só para esclarecer, os vereadores não têm a aposentadoria especial. Só para esclarecer isso aí. Sim. Agora, senhor Danário de Jesus, senhor deputado, o senhor acredita que após a aprovação da nova presidência da Previdência, o atendimento ao cidadão será mais rápido que o atualmente prestado pelo INSS? Olha, isso é uma outra questão que é muito importante ser resolvida. Você tem hoje no Brasil 1,4 milhões de pessoas esperando serem avaliadas os seus benefícios. Isso é um problema de estrutura do INSS, tá? Porque o governo não fez reestruturação, não fez concurso, não melhorou tanto a tecnologia como poderia ter melhorado, e por isso fica essa demora enorme. E aí quem precisa mais é quem sempre fica mais vulnerável nessa situação. Vai melhorar automaticamente? Não vai. Não vai porque a reforma da Previdência ela não mexe com a estrutura do INSS. Agora, você dá, obviamente, um alívio muito maior para as contas públicas e permite o governo de investir, por exemplo, na melhoria do próprio serviço público, que é algo que tem que acontecer. Tá? Porque a reforma do Estado não é só você enxugar o Estado, que é uma outra reforma que a gente tem que fazer. É você melhorar a capacidade do governo, seja ele federal, municipal ou estadual, de entregar serviço público na ponta para as pessoas. Né? Agora, para fazer isso, você precisa de dinheiro. Não tem jeito. Tem que investir em gente, em estrutura. Servidor público tem que ganhar bem, gente. Não tem jeito. Porque a concorrência no setor privado é muito grande. Então, a reforma da Previdência ela vai abrir um espaço fiscal para a gente começar a pensar nisso. Sem ela é impossível pensar. Com ela a gente consegue ter espaço para pensar nisso. O próximo, Vamos senhor lá. Edson Ricardo. Porque hoje na Câmara existem deputados que não aparecem e demonstram posição em relação à reforma. Estão se escondendo? Então, é isso. Estão se escondendo. Tá Eu não sei por quê. Eu posso fazer o quê? Eu acho que estão se escondendo. Tá, a pergunta do senhor Gustavo. Não é fácil também não, tá, gente? É uma discussão muito tensa. Eu li 3 livros e a reforma 3 vezes para estar falando o que eu estou falando com vocês aqui. Então, mas a gente está lá para tomar posição. Então, eu acho que as pessoas têm que falar o que elas Próxima acham. pergunta do senhor Gustavo Minervino. Como vai funcionar a regra de transição? Certamente os mais impactados pela reforma serão os mais jovens, tendo em vista que terão que contribuir por 40 anos para usufruir da integridade de sua aposentadoria. Qual a opinião do deputado? Tá, vamos lá. Sim, de fato, para você ter o benefício integral, você vai ter que chegar a 40 anos de contribuição. Agora, todas as projeções que a gente tem, e vamos lembrar uma coisa, esses 40 anos, eles só serão de fato necessários no fim da transição, ou seja, daqui a 14 anos, quando acabar a transição. Enquanto não acabar a transição, você tem todos os processos de transição. Né? Você tem a transição por pontos, que eu já expliquei, que é só somar a sua idade com o seu tempo de contribuição e ver se deu os pontos para aposentar. Tem a transição por idade, que é para quem está mais próximo de se aposentar. Tem a transição para quem falta 2 anos para se aposentar. Tá? Agora, todas as projeções que existem, seja de expectativa de vida, expectativa de sobrevida, expectativa de saúde pública e etc., etc., todas mostram que as pessoas que são da minha geração, que é quem vai ser afetada por essa regra de 40 anos mais dura, elas terão, sim, condição de ir até os 40 anos de contribuição. Agora, existe uma diferença muito grande entre o direito de se aposentar e o valor do benefício. Tá?
O direito de se aposentar, ele é concreto, ele é garantido pela Constituição e vai acontecer. O valor do benefício, ele depende de uma série de variáveis. Variáveis demográficas, do mercado de trabalho, do quanto que a pessoa também escolhe ser ou não do mercado de trabalho formal, mas especialmente do nível de emprego que você tem no país. Sem a reforma da Previdência, vai ser, eu não vou dizer impossível, porque impossível nada é, mas vai ser muito difícil você retornar a níveis de emprego que a gente tinha lá nos anos 2005, 2006, 2008. Tá? Com a reforma da Previdência, você abre um espaço para que as outras reformas, de fato, criem emprego a curto prazo. Então, sim, eu acho que, apesar de dura, está adequado esses 40 anos para a integralidade. Tá? Agora, não vai ser atingido as pessoas que estão hoje no mercado de trabalho, mas só as que entrarem a partir da reforma. Igual tem mais 3 pessoas, você quer que fale as 3? Não. Pode falar, ou uma por uma, também não tem problema. Presidente, na verdade, são 3 perguntas do João Paulo, do Sindicato dos Professores, no SINDIUPS. Então, eu vou falar logo as 3, tá bom? Tá bom. Qual a posição do deputado quanto à reforma por fim aposentadorias especiais dos professores que possuem maior índice de adoecimento, depressão e trabalham em condições muitas vezes insalubres e com tripla jornada de trabalho? E a segunda, se a proposta da reforma irá por fim a privilégios e alto custo da Câmara Federal e Senado. E a terceira é como melhorar os investimentos, se não resolve o problema da dívida pública e da sonegação de impostos das grandes empresas. Vamos lá. Em relação à aposentadoria dos professores, eu, de fato, sou contra o que veio no último texto. Nós vamos tentar modificar ainda, porque veio 60 anos para o homem, 57 para a mulher, como uma transição. Bom, não pode chamar aquilo de transição, então quase sem transição. Por que eu sou contra ter isso no texto? Eu acho que tem que voltar para o que é hoje a aposentadoria dos professores. Porque você não dá para você falar, especialmente o professor do setor público, não dá para você falar de um aumento da aposentadoria enquanto você não falar de melhoria na carreira. Tá? Então, a Tabata Amaral, nós estamos num movimento muito sério de tentar reduzir a idade mínima aí do professor, especialmente vislumbrando as próximas negociações que vão ser sobre a carreira dos professores, que é algo extremamente importante para o desenvolvimento do nosso país, não é só para a carreira do professor, mas é para o desenvolvimento do nosso país, dos nossos jovens, da segurança, inclusive, etc. Privilégio, né? Segunda pergunta? Segunda. Se acaba com privilégio, né? Ela acaba com todos, ou quase todos os privilégios relacionados à Previdência. E aí tem uma coisa, assim, a gente tinha uma emenda, que nós vamos lutar muito para ela ser aprovada, que é a que elimina a possibilidade de super salários e super aposentadorias. Tá? Porque pela Constituição já é proibido você receber mais do que o teto, que é o salário do presidente do STF, mas tem várias manobras que são feitas especialmente no Judiciário e no Legislativo, que permitem pessoas ganhar muito mais do que isso. A exemplo, teve um juiz em Minas Gerais que mês passado recebeu R$700 mil de salário. Tá? A nossa emenda, ela simplesmente acabava com essa possibilidade. Nós vamos lutar muito para ela ser acatada, aí você, pelo menos, você acaba com... O impacto fiscal não é muito grande, mas você acaba com boa parte dos privilégios. E a última, desculpa. Como melhorar os investimentos, se não resolve o problema da dívida pública e da sonegação de impostos nas grandes empresas? Vamos lá. Como melhorar investimento? Eu precisava de uma outra palestra para falar sobre isso, mas eu vou tentar resumir o máximo possível. Aprovou a reforma da Previdência, pessoal, isso é bem importante de entender. Você dá um sinal muito claro de que o Brasil vai ser um país solvente. O que é isso? Um país capaz de pagar a sua dívida. Quando isso acontece, duas coisas acontecem imediatamente. Tá? O juro que você paga pela dívida que você tem fica mais barato. Tá? E, por consequência, o serviço da dívida vai diminuindo. Então, ao longo de um período, que não vai ser tão longo,
você vai ter o serviço da dívida diminuindo muito rápido. Tá? Hoje a gente paga uma média de juros alta, que está reduzindo, mas com a reforma da Previdência vai reduzir de forma muito mais rápida. Aí, ao invés de pagar só juros, nós vamos conseguir pagar a dívida de fato daqui a uns tempos. A segunda coisa que acontece é que o câmbio, ou seja, o preço do dólar, se estabiliza. Reduz, mas se estabiliza. Por que isso é bom? Porque é o seguinte, imagina que você é um europeu, um americano que quer investir no Brasil. O Brasil está cheio de oportunidade de investimento. Por que ninguém investe hoje? Porque o cara não tem certeza que se ele investir, ele pode até ter lucro, mas se o dólar explodir, o dinheiro dele não valeu nada, porque na hora que ele investe no Brasil, ele transforma o dólar dele em real. Mesmo se ele tiver lucro, se o dólar for de R$4 para 6, do nada, ou ele perdeu dinheiro. Então, se o país é solvente, o câmbio estabiliza. E aí você dá segurança para investidores externos de que eles podem investir. Essa é a única coisa que a gente pode fazer para aumentar o investimento? É claro que não. E aí tem uma grande coisa, e isso é positivo no governo, é o Ministério de Infraestrutura, tá? Que está fazendo um grande movimento de transferir para a iniciativa privada tudo aquilo que pode ser transferido, de facilitar investimento em ferrovia, em rodovia, em portos. Então, num período aí que, lógico, investimento, gente, é tudo médio prazo, é de 5 para 10 anos, tá? Mas num período de 5 a 10 anos, nós vamos ter um nível de investimento muito maior. Sem a Previdência, pode esquecer investimento. Com a Previdência, você aumenta imediatamente significativo o número de investimento, o tamanho do investimento, mas mais do que isso, você dá um espaço para que a gente faça medidas que tragam investimento, inclusive investimento público, que virá no futuro.